para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Que o Senhor dê alegria ao coração de cada um. Hoje nós iremos, mais uma vez, meditar em uma parte do Salmo 107. O Salmo 107 fala tantas coisas boas e maravilhosas, não é? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é como uma fonte inesgotável. Ela não esgota, sempre tem algo novo para nós meditar com os irmãos. E hoje nós vamos falar em algo que a palavra de Deus nos ensina, que o Senhor, Ele trata cada um de nós como um pai e como uma mãe. O amor de Deus é muito grande. Não dá para medir e também não dá para compreender, porque o Senhor faz coisas por amor, que muitas pessoas entendem como se fosse o abandono de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus, que parece que o Senhor quer destruir, quer afligir. Sabemos que os acontecimentos no mundo é para um despertamento do povo de Deus. Os ímpios e os perdidos estão sendo, sim, castigados e punidos por seus próprios pecados. O pecado, ele gera morte, pois está escrito que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Muito bem, a vida eterna. A recompensa do pecado, o salário do pecado é o mesmo que dizer a recompensa. Você planta um pé de abacate e não vai colher espinho lá em cima. Você vai colher, se o abacateiro der, né, direitinho, vai colher abacate. Então, o pecado, ele gera o fruto que as pessoas vão colher e depois elas ficam chorando, pedindo a Deus misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é sobre os justos, porque uma pessoa tem que colher tudo o que plantar. Vocês, querendo ou não, tudo que vocês fizerem de errado, não tem jeito. Depois que vocês conhecem a verdade, aí você vai ter que colher. Uma pessoa que vem de fora, que não conhece a palavra de Deus, Deus perdoa toda a transgressão, toda. E se uma pessoa vem para a igreja e matou outra lá? Ora, se houver alguma perseguição ou consequência das autoridades, a pessoa pode sofrer esse dano, mas o próprio Deus, ele perdoa a pessoa. O próprio Senhor não vai cobrar da pessoa. Mas depois que a pessoa passa a ter o conhecimento da verdade, aí é cobrado. Mas o Senhor Deus, Ele é justo. A cobrança do Senhor é para a pessoa não se perder no inferno. Por isso que Ele é amor. Porque qualquer mãe, qualquer pai que ama os seus filhos, não vai deixar o seu filho crescendo no erro para prejudicar o filho e prejudicar a si mesmo, como diz a Bíblia. Corrige o teu filho para que mais tarde não venha aborrecer tua alma. Aí tem gente que tem uma visão tola, vê a criança fazendo coisa errada e acha bonitinho e deixa a criança continuar fazendo coisa errada. Sem ter uma visão do futuro, porque a palavra de Deus é a nossa visão do futuro. Ela te ensina o dia de amanhã. Quer fazer uma coisa errada porque você está com desejo? É uma delícia fazer? Pode fazer, mas você vai ter as consequências e Jesus não vai te livrar. Porque você já sabia das consequências, você sabia que não deveria fazer. Então Ele não vai te livrar. Você vai sofrer até um certo tempo. Eu já vi, irmãos, pessoas que eu avisei, mas sofreram 5 anos, outros 10 anos, outros menos. Colheram tudo o que plantaram. E ouviram que iriam colher, porque eu falei, olha, vocês vão colher. Cuidado. Mas Deus faz isso para a pessoa ter temor e não seguir errando. Um filho que está na desobediência, o irmão, a irmã corrige, para ele saber que o pai e a mãe é que manda e que ele está errado.
Então a criança fica mais amedrontada de ser corrigida ou ficar de castigo. Então ela vai escolhendo o lado bom, porque o lado ruim tem consequência. Mas se você não mostrar a consequência na vara, ela vai achar que está tudo certo, que papai e mamãe não ligam mesmo. Eu tenho filhos de uma certa idade que eles são assim muito educados com as pessoas, normalmente. E eles não são de, por exemplo, prejudicar ninguém, passar alguém para trás, mesmo não sendo cristãos. Ou seja, não seguindo, eles creem na palavra, mas estão lá de fora. Então eles têm uma certa educação que eu observo. Criamos todos eles, ensinando, corrigindo. A irmã Isabel, que é a minha filha mais nova, nossa filha, né? Sempre falo minha, esqueço da irmã Lô, né? Que é a mãe. A Isabel praticamente nunca precisou, assim, ficar de castigo, coisa alguma assim. Mas se precisar mesmo nessa idade, eu entro em ação. Eu não perdoo. Mas ela não precisou porque ela sempre nos ouviu. E sempre tem ouvido, porque o filho que ouve seu pai e sua mãe é uma alma muito preciosa. E o que é que Deus quer fazer? Ele quer dar a vocês a entender que vocês são lapidados. Se você compra um óculos do seu uso porque você precisa, se ele está sujo, o que você faz? Bota mais sujeira ou deixa sujo? Nenhuma das duas coisas. Você vai fazer o quê? Limpar. Se estiver sujo, não passe imediatamente um pano, porque uma poeirinha pode arranhar. Né? O certo é lavar primeiro, né? E pegar uma coisa bem suavezinha para poder enxugar, para não arranhar. Isso aqui arranha à toa. Mas você faz isso porque é um instrumento do teu uso que você tem carinho, você tem cuidado, porque você precisa dele. Deus nos trata como pedras preciosas. Somos pedras preciosas. Ele nos encontrou brutos. O ouro bruto ele é cheio de escória, de impureza, nem brilho tem. A pessoa que está sempre atrás de ouro, garimpando, ele conhece o ouro só no olhar. Ele pega uma pedra e vê veios de ouro. Aí eles quebram aquela pedra, tem um produto que eles põem, o ouro se junta, vira as bolinhas, eles tiram, depois vai para a refinação e fazer outras coisas. Do mesmo jeito, Deus vê vocês. Deus viu vocês como uma pedra de ouro incrustado em granitos, em outras pedras que não têm valor, como joia. E Ele quebrou aquilo ali, quebrou a vida de vocês. Vocês foram muitas vezes trazidos debaixo de aflição. E Ele então ajuntou vocês para agora estar lapidando. São vários processos. Não pense que você entra para a igreja, você já está pronto para entrar nos céus. Você passa por processos. Pesquise na internet, use o celular para coisas boas. Pesquise como é o processo do ouro para virar uma joia dessa daqui, por exemplo, uma aliança. Isso não foi encontrado brilhando. Isso não foi encontrado dessa forma, arredondado por cima, chato por dentro, não é? Em círculo. Não. Isso passou por processo. E antes do ourives, que é o que faz joias, trabalhar o ouro passou ainda por processo para chegar na sua mão. Processo de refinações. Então, é o mesmo que acontece com uma pedra preciosa. Vê como é lapidada uma pedra. Tem gente que mostra o processo desde o início. Tem gente que pega pedrinhas de rio redondas assim, ele sabe que dá um brilho bonito, pega ela nessa cor aqui, sem brilho, sem nada. Eles fazem tanto facetas, chamam de facetazinhas, que ela fica uma joia linda, linda, linda. Vocês nunca viram na internet. Pesquisa essas coisas lindas. Ao invés de ficar vendo coisinha para ficar rindo, distração de coisa que não presta. Por que o pastor sabe dessas coisas? Eu gosto de pesquisar essas coisas, porque a Bíblia fala sobre alguma dessas coisas. Então, quando eu vou falar, eu tenho um pouco de propriedade, eu tenho um pouco de conhecimento. Quando eu falo para vocês sobre a função do sangue, é porque eu leio, porque eu vejo, eu sei como o sangue, o que o sangue faz, qual é o trabalho do sangue. Então, queridos irmãos,
e amados de Deus, vocês estão passando por processos como eu já passei. Eu já tenho mais de 40 anos, já passei por cada situação, por cada refinação, muita exortação. Deus já brigou muito comigo. O Senhor já me bateu muitas vezes, já me botou de castigo. E eu sempre aceitei, nunca corri. Eu sempre dei as minhas costas para levar a varada. Eu nunca fui daquele crente que leva uma lambada no culto e sai e fica 1 mês, 2 meses sem vir. Ou então toma a decisão e vai para outra igreja. Eu gostava dos pastores que falavam a verdade. Eu sempre fui em busca de verdade. Por isso que eu sou cheio de verdade. Porque se você for em busca de coisas falsificadas, você vai se encher de coisas falsificadas. Mas se você aprender a buscar as coisas originais, coisas corretas e verdadeiras, você se enche de coisas verdadeiras. Uma mulher que se enche de bijuterias e faz do seu corpo uma atração sexual, é uma mulher que está cheia, que seu coração está cheio desse mau pensamento. Uma mulher que se conserva a si mesma, tem uma ótima educação, ela vai se encher de pessoas igual a ela. E vai casar com uma pessoa igual a ela. É claro que tem alguns que antes de seguir a Jesus não tinham esse conhecimento. Mas nós, irmãos, aprendemos tudo isso com Jesus. Provérbio diz, do Senhor vem a mulher prudente. Do Senhor vem a mulher prudente. Quer dizer, se eu sirvo a Deus, por que eu vou ficar aí olhando mulheres do mundo, me agradando no feitio das pernas que ela expõe para todo homem ficar olhando? Quando o homem for casar com ela, os outros homens já viram a perna dela, já sabe tudo, já sabe todo o formato, porque as roupas que elas usam é uma roupa tão indecente que aparece até a marca. Vocês acham que isso é mulher? Que tem propriedade? São mulheres que estão dando seu corpo para os outros olharem. Até as mulheres ímpias na internet estão falando mal delas mesmas. Olha, está faltando homem. Aí uma pessoa falou assim, não, está faltando mulher decente. Porque os homens não estão querendo nem sentar perto das mulheres dentro dos ônibus, elas estavam falando. Com medo da mulher dar uma denúncia falsa, porque as mulheres estão muito mentirosas, elas já casam querendo o bem do homem, do marido. Vocês têm que ver como é que está na internet a situação de casamento. Muitos homens não estão querendo casar mais. E principalmente que está tendo mulher que sai à vontade, então não precisa casar. E os homens estão aí. Então estão se desvalorizando, porque uma jovem vai para o colégio, acha a colega bonitinha, que anda toda mostrando o corpinho, né? Mostrando roupa apertadinha, para os homens verem o biquinho do seio, ver apertadinha a roupinha. Aí ela acha que aquilo dali é a moda do diabo. Deus não quer isso. Uma vez perguntaram a uma mulher por que ela se vestia totalmente, roupa mais larguinha, e só aparecendo o rosto. Aí ela falou, porque o meu corpo só meu marido é que deve ver. Coisa linda. E não era cristã, não. Era, não sei se é muçulmana, sei lá, daqueles povos que andam com aquelas roupas bem compridas aqui. E ela disse isso com muita sabedoria. Eu achei isso incrível. Porque às vezes as mulheres não sabem nem o que falar. Ah, é porque eu sou crente. O pastor da minha igreja não sabe falar nada. Não aprende nada, não tem uma sabedoria. Sabedoria. O corpo de uma mulher, que aquele corpo vai pertencer ao seu marido, é do futuro marido. Então não deve se expor. É igual o dinheiro. Você vai ficar mostrando dinheiro para todo mundo, porque você tem. Ei, ó, gente, eu tenho um bolo de dinheiro, daqui a pouco vem um ladrão e rouba. Assim, o corpo de uma mulher é uma coisa fechada, é uma coisa virgem. É para o futuro esposo. Não é para os homens ficar olhando, aí você vai ganhar que tipo de homem? A mulher que expõe o seu corpo, ela está atraindo que tipo de homem? Homem que vai dar uma florzinha para ela? Homem que vai comprar uma barrinha de chocolate? Homem que vai todo dia dar um beijinho, um carinho, para quando vai para o trabalho, essa coisa toda? Não. Vai atrair um homem que só está pensando no corpo dela. Homem que não ama. Homem que não ama. É só paixão, desejo de ir para a cama. Aprendam isso, vocês que são jovenzinhos aí, hein? O jovem, o adolescente, as crianças, não têm a vivência que nós temos. Não tem o conhecimento e a visão que nós temos. As mulheres estão se tornando uma coisa tão vulgar que tem homem que dá uma olhadinha e já está até enjoado de ver. Está procurando algo mais.
Tem umas que estão andando com short, está mostrando na internet. O short, ao invés de vir até aqui, ele vem até aqui acima e passa essa dobrinha da nádega para os homens ficarem olhando. E elas gostam de tirar foto assim, ó, mostrando o traseiro. Para quê? Sexualidade. Uma mulher indecente, que não valoriza o seu corpo e nunca terá um marido. Por isso que o Senhor nos corrige, meus amados, para vocês não serem lixo. Deus não quer que você se iguale às outras, ou os outros homens. É isso que acontece, sabe? Então Deus corrige nós, para nós não sermos iguais aos outros. Quando você lê, por que o crente é diferente? Por que temos que ser diferente? Porque você é uma joia. Você é uma peça preciosa. Ou você quer continuar sendo porquinho da lama? Se você quer continuar sendo o porquinho da lama, achando que é uma delícia ficar no pecado da carne, é uma falta de juízo, falta de compreensão. Eu me sinto feliz. Eu vou no mercado, as pessoas ficam olhando para mim, aí eu começo a conversar, e elas ficam assim, e sabe, se abrem e querem conversar por causa da minha conduta. Às vezes a roupa que eu estou aqui no culto, aqui, amanhã eu visto a mesma, vou lá para a feira, vou lá em tal lugar, eu me visto e me comporto de modo bem decente. E trato as pessoas decentemente. Eu não sou aqui na igreja dessa forma, e lá fora eu estou de camisa aberta aqui, estou de short aí, andando para lá e para cá. Não. Negativo. No livro de Malaquias está escrito, e outra vez haverá diferença, olha que coisa linda, entre quem serve a Deus e quem não serve. E falando nisso que Jesus disse, ninguém pode servir dois senhores. Ou serve um e agrada o outro. Você não pode, por exemplo, ao mesmo tempo, tomar café e tomar caldo de cana ao mesmo tempo, né? Botar os dois na boca, né? Você tem que tomar um ou outro, porque a sua boca é uma entrada só. A não ser que você misture o café com caldo de cana, né? Jesus disse então isso, ou há de aborrecer um e amar o outro. Então, quando você se decide, eu quero servir a Jesus, eu quero ser um cristão, eu quero seguir a Jesus, pronto, você fez uma declaração ao seu noivo. A moça e o rapaz se declararam. Hoje nós vamos casar, né? Foi ontem, né? Os dois se casaram perante os homens, mas já estão casados diante de Deus, né? Isso é apenas uma satisfação para as autoridades. Então, veja bem, amados e queridos irmãos, quando nós fazemos uma declaração diante do Senhor, você está confirmando um pacto. E a Bíblia diz, é melhor não votar, do que votando não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. É tolice você falar coisas com Deus, uma coisa e você fazer outra. Você pensa que Deus é bobo? Que Ele vai esquecer? Fica registrado, fica um fogo queimando o que você falou. Por isso a Bíblia diz, por tuas palavras você vai ser justificado, e por tuas palavras você vai ser condenado. Cuidado com o que fala. Quando você for falar com Deus em oração, fala coisas corretas. Não fale de qualquer maneira, não fale dormindo para não sair coisa que não deve dos seus lábios. Porque Deus trata contigo de uma maneira muito especial. O amor dele é grande, 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 grande. Não tem medida o amor de Deus. Aleluia. Ele te ama tanto que você não tem ideia. Pastor, mas eu não sinto esse amor de Deus. É porque o teu coração está meio endurecido. Está meio fechado. A Bíblia diz, bem assim, andai como filho amado. Sabe uma criança que sabe que seu pai e sua mãe o ama? Aí fica todo dengoso, fica até em cima do papai, chorando, querendo colo, porque sabe que tem um amor ali. Se você começar a abrir o coração, você vai sentir esse amor do Senhor. Esse amor invadindo o seu ser. Você vai sentir uma coisa tão boa. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Se alguém te abandonar, alguém não quis saber de você, você chora um pouquinho, mas fala assim, Senhor, o Senhor me ama, né, Senhor? Não me deixe, não me abandone. Alegra o meu coração, tira a tristeza e minhas lágrimas, Senhor. E Ele vai providenciar um meio de te consolar. Porque Jesus disse, quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Você nunca estará sozinho. Tem uma palavra que diz assim, quando meu pai e minha mãe me abandonaram,
o Senhor me recolherá. Isso é lindo demais. Você encontra tantas passagens bíblicas que você vai chegar a uma conclusão: Deus é amor, Ele cuida. Mas aquela coisa, né, que muitas pessoas ficam pensando: mas eu não o vejo. Mas você vai sentir, e Ele vai colocar pessoas no teu caminho para conversar com você, para falar, para te confortar. É Deus nele, é Jesus na pessoa falando com você. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: poxa, pastor, Deus botou o senhor hoje no meu caminho. Eu estava pensando assim, assim, assim. Pois é, Ele está aqui. Lá no Rio, antes de vir para cá, um mês antes, não sei, 2 meses, o senhor tinha me falado durante o dia: você vai falar para algumas pessoas. Aí falei para algumas, num lugar, no outro: Senhor, acho que já falei. Aí o Senhor falou assim para mim: não, tem mais uma, tem mais uma. Aí eu fui na concessionária da Toyota para resolver lá um problema do carro. Aí, ali não conversei com ninguém, e eu falei com o Senhor: Senhor, não encontrei mais ninguém, agora está na hora de ir embora. Aí o Senhor falou: ainda tem alguém. Aí eu fui embora. Só que para ir embora eu tive que fazer um retorno bem longe e voltar. Quando eu voltei, vi um atacadão como esse que abriu aí. Até melhor do que esse, porque lá tem tudo, você imaginar. Aí aquilo falou para mim: entra aí. Quando eu entrei, tinha uma moça oferecendo o cartão da loja, né? O senhor quer o cartão? Eu falei assim: não quero o cartão, não, obrigado. Aí aquilo assim me fez parar, eu voltei. Olha, sabe por que eu não quero o cartão? É porque eu quase não faço compra aqui. Eu estou morando atualmente em Pernambuco. Aí comecei a conversar, comecei a pregar para ela. Comecei a pregar, ela disse: olha, hoje eu pedi a Deus que Deus falasse comigo, que eu estou desviada dos caminhos do Senhor. Eu falei: e Deus está falando com você, porque Ele me trouxe aqui e me disse que tinha ainda uma pessoa para eu pregar. E ela ficou assim, né? Aí ali eu continuei pregando, falei bastante para ela, aconselhei bastante a ela e a deixei em paz. E dali fui embora e o Senhor cumpriu. Era aquela pessoa. Então, o Senhor cuida. O Senhor, Ele castiga e corrige? Sim, mas tudo por amor, por um cuidado. Como quando você vai limpar isso aqui, é uma correção, é como se fosse um castigo, está sujo, vou te dar um castigo, mete na água, passa ali uma esponja, é assim que o Senhor faz. Nem sempre o castigo é uma coisa assim forte, que você vai desmaiar e vai morrer. Não, muitas vezes é uma correção, algo que você botou o coração e não deu certo, Deus fez você sentir o seu erro. Ó, tá vendo? Você não me pediu direção, você confiou em você, olha aí. Mas o que eu quero ler com vocês, então, é só um pedacinho do Salmo 107. Salmo 107, versículo 11, que diz: porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Até aí, amém? Glória a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Bondade e as suas maravilhas. Maravilhas são obras que Ele faz maravilhosas. Aqui nós lemos um pequeno trecho que diz que o povo do Senhor, em certa época, se rebelaram contra o Senhor e desprezaram o conselho. Nunca despreze o conselho. O conselho do Senhor ele é perfeito, é tiro na mosca. Conselho de ímpio, conselho de parente, cuidado. Salmo 1, o que diz? Quem sabe falar comigo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem e dá o fruto. Bênção para quem segue o conselho de Deus, maldição para quem deixa o conselho. É escrever, anotar e acontecer.
Aqui desprezaram o conselho e não quiseram a palavra. Aí o que Deus fez? Deus abateu eles com trabalhos. Simplesmente a bênção se retirou. Você vai para o campo, vai conversando com Deus, vai fazer seu almoço, vai lavar a roupa, fica em sintonia, fala com Deus. Você vai fazer tudo tranquilamente, Deus vai te abençoar, vai te ajudar. O irmão vai trabalhar, vai vender, vai fazer alguma coisa. Vai com Jesus, fala com ele, Senhor, envia teu anjo comigo. Eu quero estar ligado com o Senhor. Irmãos, aqui diz que o Senhor abateu o coração deles. Foi necessário abater, é fazer a pessoa sentir, ficar triste, angustioso, cheio de trabalho, não aguento mais, estou cansado, não sei mais o que fazer. Mas antes disso, a pessoa deixou o conselho, deixou a palavra e prosseguiu rapidamente para ir buscar as coisas que estava planejando. Aí começou, vinham os espinhos, os buracos, as pedras, os tombos, começou a se machucar, e daqui a pouco não aguentou mais caminhar, aí começou a sofrer. É o que está escrito nesse versículo aqui, não é? 12. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Aí chega um ponto que a pessoa não tem mais ajuda de ninguém. Até ser desprezado, ele passa a ser desprezado. Aí então, na angústia, lembra, Senhor, eu deixei o conselho. No início eu confiei no Senhor, o Senhor falou comigo, mas eu não quis. Eu corri rapidamente para fazer do meu jeito. E agora, Senhor, estou todo encrencado, estou todo enrolado. Mesmo estando numa angústia, enrolado, amarrado, em aflição, no escuro, sem saber por onde ir, sem sair. Se você clamar ao Senhor na angústia do seu coração, Ele ainda vai te atender. Porque por cima do problema todo, Deus está trabalhando, colocando você num beco sem saída para te lapidar, para te dar a entender que você não vive sem Ele. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. João 15, disse Jesus lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sabe que Ele se coloca como seu ajudador? Como seu amigo, seu amigão mesmo é Jesus. Não tem ninguém, nem seu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos. O teu melhor amigo é Jesus. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos se apegaram tanto a Jesus, lá em João 15, que ele disse, eu já não vos chamo servo, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos chamo os amigos, porque o que meu pai tem me falado, eu tenho também anunciado a vocês. Jesus considerou os discípulos como amigo, como Deus considerou Abraão como amigo. Às vezes eu pergunto, Senhor, será que eu já sou teu amigo, Senhor? Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero estar com o Senhor em todas as situações, porque é tão bom, irmão, sentir a presença dEle. O conforto, o consolo do Senhor. Irmão, eu já fui tão consolado em momentos difíceis da minha vida, de provações do caso, né? Não foi por causa da minha rebeldia, foi momentos de provações duras. Quando eu perdi a minha casa para a mão de bandido por 5 anos, o Senhor me confortou, me consolou no dia que eu saí da casa. E Ele disse, eu vou te dar. Um homem sem me conhecer, sem saber de nada, me encontrou na casa de um amigo dele, e ele disse assim, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu disse, então vamos orar. E começamos a orar, Deus tomou aquele homem em profecia, que coisa maravilhosa. Aquilo que era profecia, né? Ah, que eu estou contigo, e um monte de profecia que dá para cair na cabeça de cada um. Profecia de profeta de Deus. Eis meu servo, começou ele. Quando Deus começou a visitar nós em oração, Deus tomou ele começou a falar. O Espírito Santo tomou ele e começou a falar. É uma coisa tremenda, irmão. Revela tudo. Quando é Deus, Ele fala o que está oculto, escondido. Não é algo que todo mundo está sabendo, que serve para todo mundo. Ô irmã, você que estava fazendo o almoço hoje, sentiu uma dor ali. Isso aí todo mundo pode acontecer. Profecia que a gente chama de profetada. Aí ele disse, eis meu servo. Deus falando através dele. Deus falando comigo. Eis meu servo, que aqueles documentos e aqueles papéis estão nas minhas mãos. Eis que eu te darei uma grande vitória, que muitos dirão, como que ele conseguiu papéis, documentos na minha casa?
E assim aconteceu. Até o juiz e o advogado, né, defesa pública, disse, olha, só Deus para te ajudar, hein? Porque eu não tinha testemunha, não tinha nada, só alguns papéis, alguns documentos. Eles tinham levado tudo e fizeram uma tapeação e caí na cova que eles prepararam. Mas Deus me tirou da cova. Caí na cova dos leões, mas os leões não me devoraram. Deus me livrou da cova dos leões. Depois de 5 anos se passaram. E Deus me deu uma grande consolação. Então, nossa casa está bem ampliada, ainda compramos o terreno de trás, quando eu conheci a irmã Lu. Está no nome dela, que era o dinheiro que estava com ela, dela. E então, nós temos lá o nosso imóvel lá, tudo direitinho, graças a Deus. Então, o Senhor, irmãos, Ele consola. Mas para consolar tem que haver uma situação. Tem que haver uma situação. Vocês podem lembrar algum momento de tristeza em que Deus usou alguém, consolou vocês pediram. É assim que Ele faz. Agora, não quer cair na angústia? Sempre ouça o bom conselho. O conselho é para manter vocês brilhando. Mas se vocês, como joia preciosa, cair, quebrar uma parte da pedra preciosa, vai entrar na lapidação, vai entrar na reforma de novo, vai entrar então na mão do ourives para te preparar novamente para consertar aquilo que quebrou. Às vezes é necessário Deus tirar outra parte da sua vida para não ficar aquela falha. Mas Ele faz por amor. Ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. Porque o Senhor sabe como vocês brilham, como podem brilhar para Ele. E vou dizer mais. Quanto mais vocês aprendem, quanto mais vocês obedecem, mais polidos, mais preciosos, mais de valor vocês ficam para os céus. Vocês têm algumas pessoas, umas centenas de pessoas que observam vocês, que vocês conhecem, na família, na escola, por aqui. O que é isso diante de milhões de anjos, arcanjos, querubins, que estão observando vocês todos os instantes? É, pastor? Você não leu isso não? Abre o livro de Hebreus aí. Não conhece isso? Então vamos lá, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina coisas maravilhosas que nós precisamos estar atentos, aleluia. Hebreus capítulo 12 está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Imagina que você está fazendo uma gracinha errada para os seus amiguinhos, seus companheiros ficarem rindo, ou você atrair a atenção deles para vocês. E lá do céu tudo está sendo, milhões estão anotando você. Ainda fazendo assim, que tristeza, que vergonha. Você está lá no mato trabalhando lá, né? Plantando batata, né, irmão João? Pescando peixe, né, seu Josimar? Ou fazendo barganha. E lá sai uma mentira, sai uma coisa errada. Não tem ninguém vendo, só algumas pessoas ali. Milhões de nuvens de testemunhas estão te olhando e te anotando. Para o dia do concerto. Se for consertado aqui, é cobrado. Se for cobrado no dia do juízo, está perdido. Porque lá será cobrado só dos perdidos. Então vocês não pensem que vocês não são observados. É 24 horas por dia sem cessar. Eu não vou falar coisas assim particular, por exemplo, de casais, porque tem muita criança aqui. Mas cuidado com o leito. Quem é casado, cuidado com o leito onde vocês dormem. Cuidado com o que fazem. Cuidado com jovens aqui, as jovens aqui, cedo, ficam se relacionando com pessoas não casadas. A pessoa que relaciona com a pessoa não casada chama-se fornicário. E a Bíblia diz que os fornicários não entrarão no reino do céu. Você está sendo observado e sendo anotado.
Cuidado para não ficar assistindo internet, casais fazendo coisa que não presta. Você está usando teus olhos para o inferno e você está sendo anotado, observado. Então, entrando nessa parte, que eu entrei sobre essa parte de que eu estava falando, não fique preocupado com pouca gente que fica te observando. Você é muito mais avaliado e observado por essa nuvem de testemunho. Ainda tem os demônios que estão te observando. Os demônios também, eles sabem tudo que você faz, fala o que você responde, o que você não responde, se você xinga, você não xinga em casa, eles sabem tudo. Por isso, se você for expulsar um demônio, se você faz coisas erradas, você não terá autoridade nenhuma. Ou então, se você ficar lá na internet, vendo um monte de coisa que não presta, aí chega alguém pedindo oração, você está todo contaminado com essas coisas, não tem autoridade não. Por isso que esse texto que eu li para vocês, ele é muito importante, porque Deus trata com as pessoas que ouvem a voz dele, mas não põe em prática e despreza, para que essa pessoa não se perca. Então, ele traz o quê? Ele traz uma situação, uma consequência, para que a pessoa se encontre apertada e clamem a ele, porque Deus não corrige de bom grado, não castiga ninguém de bom grado. Pelo contrário, o desejo de Deus é ver a pessoa feliz andando com ele lado a lado. Andando com ele lado a lado. Então, nós, irmãos, entendemos que isso aqui não é um mal, não é uma coisa assim, vou dizer para vocês, ruim da parte de Deus. É uma coisa boa. Por isso que esse pedacinho que eu li aqui do outro versículo, é o versículo 15, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Maravilhas não é só coisa assim como curar cego, fazer um coxo andar. É Deus preparar uma situação que te envolva num beco sem saída, sabe? Você entrou ali, não tem saída, a polícia te pegou, e agora? É igual os bandidos, né? Eles estão lá no Rio, eles pulam casa, eles pulam telhado, eles pulam muro, enfrenta cachorro e a polícia atrás. Aí chega no lugar, eles não têm saída, a polícia perdeu. Aí não tem saída, ali já era, acabou. Assim acontece conosco quando desprezamos ao Senhor. Só que Ele está pronto para perdoar. Isso que é a maravilha. Ele não vai ficar irado com você pro resto da vida. Ele vai chegar um certo momento, coloca você num beco sem saída e faz seu coração sentir tristeza, angústia, porque Ele é um pai, Ele quer o filho quebrantado. Ele não quer o filho arrogante. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Quem conhece aí? Todos conhecem? Pois é. O filho pródigo, quer dizer esbanjador, o filho esbanjador, achou que ia se dar muito bem saindo de casa com a herança que o pai tinha que dar para ele. Só que ele gastou com as diversões. Ele era um jovem que ficava em casa trabalhando, ficava em casa fazendo as coisas com o pai, mas tinha paz, tinha tranquilidade. Então ele, com uma bolada de dinheiro na mão, ele pensou, bom, eu vou me divertir. Eu nunca me diverti. Olha aí a diversão que dá. Foi jogar, foi beber, foi comer com os temulentos, foi sair com as meretrizes, com as prostitutas, ao ponto de não ter mais dinheiro nenhum. Porque o homem que gasta o seu dinheiro para diversão é um tolo. Irmão, a Bíblia diz que a diversão para o sábio é ser sábio. É o meu caso, eu me divirto estando aqui com vocês. Hoje, para mim foi uma diversão estando com um ex-fuzileiro naval mais novo do que eu, 55 anos. Conversamos a beça dentro do mercado. Foi uma coisa muito boa. Para mim, aquilo ali me deu alegria e gozo na minha alma. Fiquei muito satisfeito. Foi um momento ali muito bom. Então, tem diversões que é só aquele momento, aquilo não dura para sempre. E as pessoas, às vezes, fazem coisas que não é boa para ela. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Foi apacentar porcos, uma coisa abominável para os judeus. Chegou a desejar comer as comidas alfarrobas, desejou comer. Aí foi que o coração dele se entristeceu. Eu estou aqui perecendo de fome. Quanto jornaleiro do meu pai, jornaleiro era trabalhador, tem abundância de pão e eu estou aqui perecendo. Ele pensou, sabe de uma coisa? Eu vou voltar e vou dizer, pai,
eu pequei contra o céu e a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. Aí aquilo foi bom, aquele pensamento, porque era um pensamento de humildade. Ele já estava quebrantado, ele já estava um homem preparado para voltar para casa. Exatamente isso aqui, exatamente isso que eu li para vocês. Então ele se animou, deixou aquele trabalho horrível, porco, e foi. E a Bíblia diz que o pai olhou de longe, o coração do pai se alegrou e viu, era o filho dele voltando. Rasgado, sujo, faminto, mais magro. Aí ele chegou, pai, e falou aquelas coisas. O pai nem respondeu nada de tanta alegria. Porque, irmãos, coisa preciosa é uma pessoa quebrantada, que chora pedindo perdão, que sabe, que não fica com arrogância, mas se humilha, e chora, deixa as lágrimas correr, e diz, olha, eu errei, me perdoa, por favor. E o pai disse, matai o bezerro cevado, trazei uma roupa limpa, calçado para os pés, o homem estava mal. E um anel. Eu não vou falar o significado disso aí, que é muito lindo, o significado espiritual, é muito bonito. Então houve uma festa naquela casa. É isso aqui, exatamente isso. O filho voltou valorizado, porque o pai disse para o outro filho, meu filho, não fique triste, porque o seu irmão estava perdido e achou, foi achado, não é? Estava morto e reviveu. Um homem sem Deus, um homem sem entendimento, um homem arrogante, para Deus ele está morto. Então, o Senhor lapida a nossa vida, porque Ele quer te ver mais valioso diante dEle. E quanto mais você anda com Ele, mais abençoado é você. Se você lê as histórias dos homens que obedeceram a Deus, como Davi, como Daniel, José, outras mulheres, né? Até Jeremias, e vários homens que foram abençoados, tanto materialmente, financeiramente, como espiritualmente, porque eram homens e mulheres que andavam com Deus. Amém?